A nossa proposta é fazer um vídeo em que o paciente comente como foi a sua experiência e o que uma cirurgia facial mudou ou impactou na vida dele, tá? Hoje a gente está recebendo aqui a professora doutora Aidê, é uma paciente muito querida, uma amiga muito querida, que vai contar um pouquinho da história dela e o que aconteceu para ela chegar na gente e o que aconteceu depois que a gente operou. O que ela teve de ganho, se é que ela teve algum. Então conta um pouquinho pra gente, Aidê. Vamos lá. Tive muito ganho, muito. Nossa, nunca imaginava que fosse tanto. O que me incomodava? É lógico que a gente sabe que com o tempo a gente envelhece, é natural. É a linha, né? É a nossa linha de vida. Mas algumas coisas começam realmente a incomodar. Os olhos começam a ficar pesados, né? Há um desdobramento aqui, né? De rugas, por desidratação, e aquilo pesa. Aí, de repente, nas rugas começa a criar que nem umas assaduras, né? Porque é muita pele junta. Porque eu não estava assim como vocês estão vendo agora, era muita pele. E isso tudo me incomodava muito, né? O meu nariz não me incomodava, né? Mas as rugas, né? Eu tinha sulcos muito profundos na pele. E eu olhava no espelho, né? Lógico, a gente sabe que isso vem com o tempo. Aí eu decidi, pensei, não, eu vou fazer a cirurgia dos olhos, né? Vou reestruturar os olhos, vou ver como que eu faço isso, né? E o Léo sempre foi um profissional com muita visibilidade aqui na cidade, muita. É muito comentado, né? Eu trabalho na área da saúde também, e a gente sempre ouvia elogios ao Léo. Mas eu resolvi fazer a minha cirurgia em São Paulo porque meu filho mora lá. E em São Paulo, eu marquei uma cirurgia, imagina, marcar uma cirurgia em São Paulo, né? Fui daqui para lá, porque meu filho mora lá. Porque depois tem uma história do meu filho com o Léo que eu vou contar. Aí fui para São Paulo, né? E quando eu chego no estacionamento, né? Da onde seria a consulta, encontro com uma amiga saindo do prédio. E eu falei assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui, né? Fazia tempo que eu não a via. Ela falou assim, aí você nem sabe. Eu tive um problema sério no rosto, né? E precisei fazer, vou ter que fazer uma cirurgia mais profunda, enfim, alguns problemas que ela teve por dispositivos que ela tinha colocado. E o marido dela, cirurgião plástico, né? Lá em São Paulo. Aí ela falou assim, meu marido não quer que eu opere aqui. Eu vou para Marília operar com o Léo, que ele acha que ele é muito bom. Conhece, né? Estudou com ele. Eu falei, oh meu Deus do céu, eu venho de Marília para cá e o Léo com tanta, né, exacerbação aqui profissional. Gente, eu nem entrei no consultório. Tinha que entrar no prédio, eu nem entrei. Fui para casa, falei para o meu filho, né, contei, eu falei, me veio no coração, sabe? Na hora que ela comentou isso, eu falei assim, gente, se o marido dela não vai operar, eu vou operar com o Léo, que ela vai operar também. Foi uma coisa assim, decidi. Aí meu filho, né, sabe como que é? Não, bom, tal, então eu opero depois. Aí voltei para Marília, né? E vim buscar o Léo. Mas aí meu coração ficou super, porque eu acho que a gente deve seguir muito a intuição. Gente, o coração da gente, realmente, ele nos dá os caminhos da vida. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Aí voltei para Marília, que é onde eu moro, e vim conversar com o Léo, né? E eu cheguei aqui para fazer cirurgia dos olhos, que era o meu objetivo. Aí o Léo ficava assim para mim, mas Aidê, teu rosto merece mais. Aí eu falei, nossa, mas será que o meu rosto merece mais? Não, o teu rosto merece mais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele é um excelente profissional, ele coloca como ele vai fazer. Então você vê que ele entende assim muito do que está fazendo, né? E isso dá uma confiança imensa na gente que está fragilizada, né?
porque você está se achando que não está mais tão bem quanto era jovem e você está querendo, vamos dizer assim, desenvelhecer, rejuvenescer, né? Mas de uma forma, né? Eu até falava para o Léo, eu quero me sentir eu mesma, não quero me sentir diferente, né? Do que eu sou, quero... Até brinquei com ele, eu quero voltar a ser o que eu era. Ele deu risada, né? Como quem diz, poxa, como que eu vou fazer isso, né? Mas foi bem interessante, né, Léo? Aí eu fiz a cirurgia com o Léo e eu vou falar esse detalhe, não avisei meu filho, nem minha filha. Falei, sabe, vou falar que eu vou fazer só os olhos. Não avisei que eu ia fazer um lifting, né, inteiro. E a cirurgia acaba demorando mais que só dos olhos, lógico, né? E meus filhos ligando para minha amiga que foi comigo e nada, né? Ó, ainda tá... Meu filho ficou tão preocupado. Ele ligou para o Léo. Aí ele falava assim, mas tá tudo bem? O Léo, tá tudo bem, né? Acho que o Léo deve ter pensado, mas que louca, não avisa os filhos, né? Aí o meu filho falou, não, Léo, você me avisa, porque se não estiver bem, eu vou pegar um avião e vou para aí, né? Aí o Léo, não, fica tranquilo, tá tudo bem. E tava tudo bem mesmo, foi uma cirurgia maravilhosa, né? Mas isso foi uma arte que eu fiz, porque isso também eu gostaria de pontuar. A família acha que porque a gente já tem uma certa idade, não precisa fazer lifting. Não, já está nessa idade mesmo, para quem vai fazer? Mas não é, você faz para você se sentir bem. Foi isso que eu queria falar para os meus filhos, eles não acreditavam. Quando eu falava que em vez dos olhos, acho que eu vou fazer tudo. Imagina, mãe, para quê? Como quem diz, para quê? Agora já viveu a vida, já está com netos, né? Mas não é para os outros ou para alguém. Foi para que eu me sentisse bem. Gente, como isso me fez bem. E eu sei que eu tenho um monte de amiga que quer fazer e os filhos não ficam, sabe? Não, imagina, com essa idade. Gente, tem que fazer. Não tem coisa melhor do que você olhar para o espelho e se sentir bem. Não tem coisa melhor. Bom, vou continuar agora contando os fatos interessantes. Depois que, né, cicatrizou, que é um processo que a gente sabe, né, que acontece, ficou muito bom. E eu fui com um grupo aqui da FAMEMA para Foz do Iguaçu para um congresso. E eu fui, coloquei um chapéu, né? Desse chapéu de palha, bem bonito, porque estava muito sol lá. Aí vira, né? Uma das pessoas que estavam com a gente ali no congresso falou: nossa, você, Aide, você está igual a 30 anos atrás. Eu falei, meu pai do céu. Foi o reitor da Federal de Pernambuco. Eu falei assim, cara, não me diz isso, eu acabei de fazer um lifting. Falou, gente, isso aí não, isso aí é magia, brincando, né? Que a gente tinha se visto há pouco tempo, né? E quando chegou no congresso, ele levou um susto. Ele falou, e daí que você fez? Você tá igual a 30 anos atrás, né? E tava assim, tava bem bonito, porque eu tava maquiada, com chapéu, ficou bem interessante mesmo, né? E aí eu fiquei muito, muito feliz. Aí nesse mesmo congresso teve um outro evento que a gente assim riu muito. Nós fomos numa van para o Paraguai, né? Vários docentes, bastante gente, né? E quando vai chegando no Paraguai, o próprio pessoal do turismo pega a carteira de identidade de todo mundo, né, para passar lá no... Eles já vão na frente para adiantar, né? Aí ficava falando para mim, porque a minha identidade estava com a minha foto de antes, né, do lift. Bem mais velha, né? Lógico, muito envelhecida. Porque se tem uma coisa que o Léo faz é rejuvenescer a gente. Ele rejuvenesce mesmo de uma forma que você não fica diferente. Ele não te deixa parecendo o que você nunca foi. Ele te traz para o que você foi. Eu acho isso fantástico.
Aí quando chegou, né, lá na van, todo mundo brincando comigo. Você não vai entrar no Paraguai, porque não vai bater a foto com você. É cara crachá. Não vai bater e você vai ficar na aduaneira. Falei, ai, gente, não tô todo. Você tá diferente, você não vai passar, você vai ver. Olha, mas foi uma gozação em cima de mim. Mas no fim, a gente, né, como é um monte de gente junto, pega as carteiras, devolve, tudo, eu passei, né? Mas isso aí. Então, esses fatos vão dando pra gente a segurança de que realmente eu estive nas mãos de um excelente cirurgião plástico. Isso, Léo, é mesmo, né? E aí, uma outra passagem também muito bacana. Ah, eu tenho um quadro na minha casa. Devia ter trazido o quadro. Eu tenho um quadro na minha casa que eu tinha 28 anos. Imagina, né? Milhares de anos atrás. Eu tinha 28 anos, ele foi pintado, esse quadro, eu ganhei de presente, né? Do meu ex-sogro. E ele tá na parede e tal. Aí quando o Léo, um dos dias ele foi na minha casa, né, para olhar como é que eu tava, né? Esse segmento, né, que faz de recuperação. Aí eu falei assim, tá vendo, Léo, esse quadro aqui? Eu fiquei muito, muito próxima a ele agora. Tanto é que o meu neto olhou o quadro e falou vovó. Ele nunca tinha falado isso. Quando o meu neto olhou o quadro e falou vovó, eu fiz, gente, realmente eu devo estar ótima. Ai, mas foram histórias muito bonitas, são histórias boas que a gente leva, né? A gente leva no caminho. E esse caminho que eu quis trilhar junto com o Léo, de dar, né, o meu rosto nas mãos dele para rejuvenescer, vamos dizer assim, desenvelhecer, né? E olha, gente, eu tenho, não vou dizer minha idade agora, mas eu tenho bem mais de 65 anos. Bem mais. E olha, valeu muito a pena. Muito a pena. E mas uma coisa a gente tem que enfrentar, que eu já vou avisando, são os filhos. Impressionante. Todas as minhas amigas que fizeram o que querem fazer, na minha faixa etária, o problema são os filhos. Convencendo os filhos, vai. Eu faço como eu, não convence. Faz. Ai, acho que é isso. Mas, Ede, eu queria te perguntar assim, para o seu dia a dia, você acha que ter feito a cirurgia trouxe mais vida aos seus anos? Nossa, mas muito mais. Gente, olha, essa pergunta sua é maravilhosa. Olha, eu já estava andando meio arcada, eu ando reta. Cria uma outra estrutura de você se olhar com a vida. Cria uma outra estrutura, você já não está mais velha. Ai, gente, eu não sei, eu acho que eu vou tentar traduzir isso. Por exemplo, os olhos. Hoje eu enxergo super bem porque não tem, né? Porque quando você está com a pitose muito caída, tudo, pitose palpebral e tal, você não enxerga direito, cansa. E eu sou cientista, trabalho direto do computador, lendo, né? Eu cansava. Hoje eu posso ler, horas. Então, não é a estrutura mecânica do olho que cansa, é realmente aquele peso, né, da pele, que realmente é normal, envelhece, não tem como, né? Aquele peso cansa muito a gente. E para mim mesmo, hoje é um prazer eu me arrumar, eu me vestir, eu me maqueio muito pouco, porque eu tenho uma alergia nos olhos a produtos, então eu praticamente não passo. Mas se arrumar, fazer um corte no cabelo, ai, gente, a gente vive diferente. A gente vive diferente. Oi, Ede, e você como uma professora doutora, professora de uma escola de medicina, professora de futuros médicos, você se sentia que estava de acordo com a sua aparência física? O seu eu interno estava conversando com o seu eu externo?
Ele conversava se lamentando. E agora? Ah, conversa muito alegre. A grande diferença é essa. Você para de se lamentar, Que legal. né? Você volta a ter autoestima, né? E você acha que houve mesmo um resgate da autoconfiança, da autoestima, sensação de se olhar no espelho no dia a dia é uma coisa que traz prazer? Sim, para tudo. Eu dou muita conferência, né? Converso muito, porque a minha área, que é homeopatia e oncologia, é uma área que a gente é muito solicitado para dar conferência sobre o que resultados, né? Faço pesquisa básica sobre os resultados, o quanto a homeopatia pode ajudar num tratamento, né, de câncer, porque é um medicamento diferente, ele vai trabalhar com biocampo, enfim, é uma outra realidade. E assim, eu vejo a imagem, né, que eu vejo depois que eu vejo porque eu sempre filmo, né, as palestras. Eu fico muito contente, fico muito, muito, muito contente. Para mim foi muito bom. Foi bom em todos os sentidos. E uma coisa que eu acho que eu deveria deixar também aqui, eu acredito que o lifting ele é feito no rosto, lógico, mas o espírito acompanha. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, o espírito acompanha. É uma oportunidade tanto de você se refazer. É muito bom. O lifting é uma das cirurgias, assim, eu diria que é a rainha das cirurgias plásticas. Porque é a cirurgia tecnicamente um pouco mais difícil que as outras, é uma cirurgia mais delicada, pela quantidade de estruturas numa área anatômica tão pequena. Tem o nervo facial, tem a parte mastigatória, tem as glândulas salivares. Então a gente passa ali muito perto de tudo isso. E tem que ter um alerta ligado para uma sensação assim de déjà vu, mas o déjà vu no paciente. Aonde que tudo isso estaria há anos atrás? Que com o processo de envelhecimento, absorção óssea, flacidez ligamentar e tal, ele teve um descenso. Então, a gente restaura isso num vetor contrário da gravidade e contrário ao do envelhecimento. A gente recoloca as estruturas no local e volumiza algumas partes que foram perdendo o volume com o passar dos anos. Então é uma cirurgia que eu me sinto extremamente à vontade de fazer, que eu adoro fazer, e os resultados são muito interessantes. E a gente vê, acho que um pouco ou muito, isso que a ID está contando para a gente. Uma vez eu ouvi falar que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. E eu acho que isso é uma grande verdade, principalmente no lifting. O lifting, naquele momento que a paciente já teve a vida dela, ela já viveu, ela já criou filhos, ela já se estabeleceu profissionalmente. Então chega um momento que ela vê que ela está aprisionada numa face e ela não se sente em conexão com aquela face, chegou o momento de fazer alguma coisa por ela. Então, a resposta para esse sentimento, se alguém tiver alguma coisa parecida com isso, pode ser masculino, pode ser feminino, é fazer essa restauração. Essa restauração no rosto é o lifting. Eu acho assim importante, já que eu estou tendo a oportunidade de falar com o Léo, de rever a minha história com o Léo e deixar a minha profunda gratidão pela felicidade que você me trouxe. É felicidade mesmo, gente. É olhar para o espelho e ficar feliz. E ficar feliz fazendo as coisas que a gente faz diariamente. Você cria... Gente, é uma coisa tão impressionante, é um divisor de águas. Você cria como se fosse assim, uma energia que você achava que tinha perdido, ela volta. Porque tudo o sentido é a mente, né? Então a tua mente também se reequilibra. É o que ele falou, ele faz um lift, o lift é tudo, gente, ele é muito mais do que melhorar o rosto da gente de uma forma linda, né? Ele rejuvenesce, tira o peso, né, da idade, é muito mais que isso.
porque também trata do espírito da gente, trata da alma, da personalidade. Eu acho que, gente, para mim é um tratamento incrível. Eu diria que é um tratamento quântico. Bom, Inde, eu que te agradeço. Foi um privilégio poder ter sido e continuar sendo seu médico, tá? Tenho um carinho muito especial por você e foi assim um grande prazer para mim ter sido escolhido por você para fazer sua cirurgia. Foi indicação divina, escolhi mesmo. Para vocês que estão assistindo a gente, esse é o nosso canal no YouTube. Tem mais vídeos no canal em que a gente vai para esse lado da cirurgia plástica, de telling story, de histórias com pacientes, histórias de vida deles, como eles se sentiram depois dos procedimentos que eles fizeram e assim trazendo a cirurgia plástica como ela é, de uma maneira ética, profissional e sem sensacionalismo.